Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, 30 de dezembro de 2020, estamos aí a um dia, né, do final deste ano. Muita gente querendo que ele acabe logo, termine rápido, razão de tudo que aconteceu desde final de fevereiro, início de março, essa pandemia, e quando se aproximando os meses de outubro, novembro, dezembro, a turma achando que ia melhorar, eis que volta tudo, a infecção generalizada. Bem, permissão do Criador, daquele que domina sobre céus e terra também, e a gente tem que se posicionar através da nossa fé. Isso quer dizer que enfrentamos tudo com confiança no Altíssimo, não nos deixamos abater, lutamos contra essas coisas aqui da terra, porque estamos sujeitos a elas também, e vamos em frente. Deus tem recuperado muito a nossa igreja, não sabemos de nenhum caso assim que agravou, e isso é motivo da gente exaltar o seu nome. Então, louvado seja Deus. Quanto àqueles que ainda se encontram combatendo o vírus, saúde da parte daquele que formou o organismo, certo? Nada de perder a paz, mas confiança plena no Todo-Poderoso. Nós vamos orar a Deus. Eu quero continuar aqui, de certa maneira, a palavra que dei na quarta-feira passada, permanecendo na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, e fazendo disso um momento em que a gente vai aprender um pouco mais, tá bom? É verdade que sem música, estamos aqui poupando o pessoal, razão das circunstâncias, eles, na minha opinião, precisavam também ser salvaguardados. É isso, basicamente assim, eu creio que vocês compreendem. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite de quarta-feira, dia 30 de dezembro. Não somente agradeço por ela, mas eu louvo a Ti por todos os dias, meses e anos desse 2020. Eu louvo porque eles foram sempre grandes oportunidades de vivermos segundo a Tua vontade. O Senhor nos deu tempo, o Senhor nos deu chance, o Senhor nos deu ocasião para a gente poder lembrar do que temos aprendido e praticar isso em todos esses momentos que passaram. Não houve da Tua parte suspensão de momentos, não houve da Tua parte interrupção de tempos em que pudéssemos exercer a nossa fé. Então, muito obrigado por isso. Mesmo em face do problema sério de saúde, a gente tinha a lembrança, a gente tinha a memória de que o Senhor estava conosco, o Senhor não nos tinha abandonado, e o Senhor sempre permaneceu fiel. Então, muito obrigado por tudo isso. A gente quer glorificar a Ti pelas bênçãos recebidas, muitas delas em meio a sofrimentos, angústias, mas todo o consolo que veio do Teu Espírito nos abençoou. Então, muito obrigado, Deus. Agradecemos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bem, talvez você já tenha se envergonhado de alguém ou de alguma coisa durante sua experiência de vida. Quem sabe neste ano de 2020 aconteceu, você sentiu vergonha, você teve constrangimento, você meio que quis se esconder, né, de uma pessoa ou então de uma causa que foi instado a apoiar, você evitou um certo ambiente, mas por causa desse sentimento de não querer ser associado a ele, ou a ela, ou a isso, ou aquilo. Todos nós já tivemos experiência disso aí.
E Paulo, escrevendo a Timóteo, lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 8, ele introduz esse assunto aí de vergonha, dizendo o seguinte: portanto, falando para Timóteo, né, não se envergonhe, Timóteo, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Reparou como Paulo começa aí a falar com Timóteo? No início aí desse versículo 8, portanto, não se envergonhe, Timóteo. Bem, gente, Paulo está mais ou menos querendo dizer o seguinte: Timóteo, olha só, se você tem um ministério, e se você tem uma atividade cristã, seu ministério, sua atividade, devem ser caracterizados antes pelo sofrimento e nunca pela vergonha. Que nunca sua vida de servo de Deus, de seguidor de Jesus, seja caracterizada pela vergonha que você sente em razão disso. Mas, ao contrário, no lugar dessa vergonha, que haja até mesmo um sofrimento, se necessário, para marcar sua experiência com Deus. Timóteo poderia ser jovem, débil, tímido, fraco. Timóteo poderia até recuar diante das tarefas que lhe eram encomendadas pelo Espírito do Senhor. Tudo isso poderia acontecer. A gente sabe da personalidade dele, ele tinha até uns problemas de saúde, era meio doentinho, mas Paulo recomenda um tratamento lá, manda ele fazer isso e fazer aquilo, mas aqui o assunto tinha a ver mais com a fé. Timóteo não deveria se envergonhar de fazer isso, antes, pelo contrário, deveria exercê-lo com toda a sua força, certo? Em primeiro lugar aqui, Paulo diz a Timóteo que ele não deveria se envergonhar do Cristo, do testemunho do nosso Senhor. Olha o que diz aí, 2 Timóteo 1,8. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Uma das primeiras vergonhas que alguém pode ter, do ponto de vista fé religiosa e especialmente fé cristã, é envergonhar-se de Jesus. E Paulo diz a Timóteo: não se envergonhe do Cristo, não se envergonhe do nosso Senhor. Está aí, porque cada pessoa que professa a fé em Jesus é uma testemunha dele, e não somente uma testemunha dele, ou seja, do próprio Jesus, mas também para ele, para Jesus Cristo. Em João capítulo 15, versículos 26 e 27, a gente lê isso, Jesus falando, está lá, João 15, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da paz do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, uma pessoa que segue a Jesus é testemunha dele, certo? Dá testemunho dele. Versículo 27. E vocês também testemunharão de mim, porque vocês estão comigo desde o princípio. Agora, Atos 1:8. Vamos para Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês, Atos 1:8. Mas vocês receberão, está aparecendo aí? Mas vocês receberão poder ao descer o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Testemunhas para Jesus Cristo, a favor de Jesus Cristo, a fim de juntar discípulos para Ele. 1 Coríntios 4:10, gente, a questão é tão assim forte do ponto de vista relação com Jesus, que a gente deveria até mesmo se deixar rotular. Como, por exemplo, Paulo fala aí, nós somos loucos por causa de Cristo, porque as outras pessoas chamavam os seguidores de Jesus de loucos, mas loucos porque estavam seguindo a Jesus e dando testemunho de Jesus. Continuando aí, 1 Coríntios 4:10. Vocês são sábios em Cristo, nós somos fracos, vocês são fortes, vocês são honrados e nós somos desprezados. Cada um de nós deveria estar pronto
e deveria estar desejoso de se deixar rotular de louco, de fraco, de desprezado, se é por causa de Jesus. Por isso que Paulo diz a Timóteo, não se envergonhe do testemunho dele não, porque ele é o nosso Senhor. Se você vier a ser chamado de louco, se você vier a ser chamado de fraco, se você vier a ser chamado de desprezível, isso deveria ser para você algo glorioso, porque tem a ver com o fato de você seguir a Jesus Cristo. Em segundo lugar, Paulo diz a Timóteo aí, que ele não deveria se envergonhar também dos seguidores de Jesus. Olha lá, 2 Timóteo 1,8, mesmo versículo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Portanto, não se envergonhe, primeiro de quê? Do testemunho de nosso Senhor. Não se envergonhe de Jesus Cristo, de ter sido Jesus Cristo quem foi, de Jesus Cristo não ter correspondido às expectativas dos judeus, um rei pomposo que viria para guerrear contra o Império de Roma, estabelecer sua majestade aqui na terra. Não se envergonhe de Jesus Cristo não ter satisfeito os desejos do restante da humanidade. Ao contrário, veio com uma mensagem que ele mesmo sofreu e disse que os que o seguiriam também sofreriam se fosse defender a mesma causa. Não se envergonhe dele, não. Mas você também não deve se envergonhar, 2 Timóteo 1,8, dos que são seguidores de Jesus. Olha aí, ó. Não se envergonhe do prisioneiro do Senhor, não é isso que está aí? Que sou eu. Não se envergonhe de mim também. Você concorda que é possível orgulhar-se de Jesus Cristo, e bater no peito e dizer que você admira Jesus, tem fé em Jesus e segue Jesus, mas ao mesmo tempo ter vergonha da cristandade, ter vergonha dos seus irmãos em Cristo, sentir-se perturbado por ver-se associado, ter o seu nome ligado ao povo de Deus? A gente quer assim, ainda mais se essas pessoas que fazem parte do povo do Senhor são mais humildes, ou então sofrem oposição, recebem discriminação dos outros, gente próxima a você, zombada, desprezada pelos seus colegas, amigos, etc. E você com vergonha de saberem que é também seguidor de Cristo junto com elas, você se omite, você se esconde, você não se revela. Há muita gente que tem orgulho de Jesus Cristo, mas não tem orgulho dos seus irmãos em Cristo. E Paulo diz aí, quando ele foi posto em cadeias, segundo fala para Timóteo mesmo, parece que muita gente abandonou o apóstolo, e gente que era próxima dele, gente que sentiu vergonha pelo fato de Paulo ter sido preso e estar em cadeias. Ele fala aqui, 2 Timóteo 1,15, vá comigo lá para 2 Timóteo 1,15, onde diz assim, Paulo falando para Timóteo, né? Você já deve estar ciente que todos da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Aos olhos dos homens e daqueles que abandonaram Paulo, parecia que ele era um aprisionado do imperador, né? E aí as pessoas querendo ficar bem ali, no contexto, etc., o deixaram, o largaram, porque era isso que parecia. Mas na realidade Paulo era um prisioneiro do Senhor. Ele fala isso em 2 Timóteo 1,8, nem do seu prisioneiro, do prisioneiro do Senhor. Aquela era uma prisão voluntária no sentido assim, Paulo se sujeitou àquilo a partir do momento em que resolveu seguir ousadamente Jesus Cristo. Era uma prisão apenas com autorização de Cristo, uma prisão que servia para a causa de Jesus Cristo. Em último lugar, Paulo diz a Timóteo aí, não se envergonhe do Cristo, de dar testemunho dele, que é seu Senhor, não se envergonhe dos seguidores dele, e ainda mais se estiverem padecendo por causa de sua fé, como eu estou. E por último, Paulo fala assim, não se envergonhe do Evangelho. Está aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, né? É a segunda parte aí. Mas participa comigo
dos sofrimentos a favor do Evangelho. Não se envergonhe de sofrer pelo Evangelho. Não se envergonhe de padecer pela causa do seu mestre. Você pode ser fraco em você mesmo, mas pelo poder de Deus você é capacitado a suportar os reveses da fé. E isso era necessário, né? Porque a história do Cristo crucificado era loucura para os gregos, era escândalo para os judeus, sempre despertou oposição essa questão aí do Jesus Cristo sofredor, o Jesus Cristo que veio para se entregar. 1 Coríntios 1, 23, a gente lê isso lá, diz assim, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Bem, quando as pessoas se opunham a essa mensagem aí do Cristo crucificado, naturalmente que elas se opunham também aos mensageiros que entregavam essa palavra aí. E todos os mensageiros que se colocavam na linha de frente para levar o Evangelho, eles deviam estar dispostos a sofrer com o Evangelho do sofrimento. Gente, esses continuam sendo os 3 modos mais assim importantes por meio dos quais o cristão é tentado a se envergonhar. Ou ele é tentado a se envergonhar do nome de Cristo, ou ele é tentado a se envergonhar do povo de Cristo, ou ele é tentado a se envergonhar do Evangelho do Cristo. E o Evangelho quer dizer boas novas, mas é um Evangelho que traz consigo sofrimento, que traz consigo dor, a favor das outras pessoas. Geralmente é assim. Às vezes você não se envergonha do Cristo, eu não estou falando de você especificamente, né? Mas sim de uma maneira geral. Você não se envergonha do Cristo, mas você se envergonha do povo dele. Ou então você se envergonha da mensagem do Evangelho, né? do servo sofredor, né? Da cruz injusta e por aí vai. E a gente precisa ter esse cuidado. Se Timóteo não sentisse, se Timóteo não enfrentasse essa tentação, Paulo não teria escrito para ele não se envergonhar. Está aí, Paulo não exortaria Timóteo nesses termos, não, como fez em 2 Timóteo aí, porque você não deve se envergonhar, Timóteo, etc, etc. E se o próprio Paulo não estivesse exposto a essa mesma tentação, ele não teria lá em Romanos falado a respeito. Olha Romanos, capítulo 1, versículo 16, o que Paulo falou. Ele disse assim, olha aí, Romanos 1, 16, vou ler aqui. Pois não me envergonho do Evangelho. Ele falou para Timóteo não se envergonhar, porque Timóteo com certeza estava passando por essa tentação. Mas em Romanos 1, 16, Paulo diz, e com certeza ele diz, porque ele também passou por isso, e aprendeu a resistir, ele fala aí, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Gente, se a coisa não fosse assim tão forte, a nível de tentação, o Senhor Jesus Cristo não teria falado também a respeito. E Jesus falou, Paulo falou para Timóteo, você não deve se envergonhar por causa disso. Paulo falou dele mesmo, porque eu não me envergonho, porque é o poder de Deus. Mas Jesus também falou alguma coisa, está lá em Marcos 8, 38. Vamos ler Marcos 8, 38? Jesus disse assim, pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Muitos de nós somos sensíveis à opinião pública, muitos de nós, uns mais e outros menos. Às vezes somos como palmeiras agitadas pelo vento, né? Como os galhos das árvores que balançam à medida em que as rajadas acontecem.
A gente precisa se firmar naquilo que cremos ser de Deus para nós, salvação eterna. Eu não devo me envergonhar e você também não deve se envergonhar, nem do Cristo, nem do povo do Cristo e nem do Evangelho do Cristo, porque a gente sabe que é o poder de Deus, Ele, Jesus, poder de Deus, o Evangelho de Jesus, o poder de Deus para a salvação, não apenas minha, mas para a salvação de toda a pessoa que crê. Que em 2021 nós sejamos mais ousados, mais intrépidos, mais corajosos, nós possamos soar o alarme, tocar o clarim, nós possamos anunciar para as pessoas de que lado nós estamos, a quem servimos, e isso seja uma marca registrada que nos identifique perante todos à nossa volta e ao nosso redor. 2021 seja um ano em que você vai assumir de uma maneira plena, e quando eu falo assim, estou dizendo de um testemunho eficaz, um testemunho de alcance, um testemunho que chegue nas pessoas, e que chegue com esse espírito que eu preguei aqui, na quarta-feira passada, com espírito de coragem, chegue com espírito de poder, chegue com espírito de amor, chegue com espírito de moderação, porque você não se envergonha de Cristo, você não se envergonha do povo de Cristo, e você não se envergonha do Evangelho dele. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, agradeço de todo o coração. O Senhor é sempre intenso na palavra, não é minha palavra, é a tua palavra, é a palavra da tua Escritura, é a palavra do teu Espírito, e que ela então possa ter entrado na mente, no coração das pessoas, e ali guardado um lugar, e ser por esses e essas aplicada no dia a dia, para que haja um resultado, e esse resultado implique em mudança. Deus, em nome de Jesus, que seja assim hoje, seja assim no dia de amanhã, o último deste ano de 2020, e seja assim em todo o decorrer de 2021. Uma igreja Batista Central cheia de autoridade, cheia de coragem. Uma igreja Batista Central cheia de poder, cheia de amor, cheia de moderação, cheia de equilíbrio. Mas uma igreja que, em meio a tudo isso, não se envergonha, uma igreja que não é tímida, uma igreja que não é acanhada, mas uma igreja vibrante em seu testemunho. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe você. Qualquer coisa, estamos à disposição. Telefone aparecendo aí na tela para você fazer contato, poder recorrer em necessidade ou para tirar uma dúvida, ser esclarecido. Queremos muito poder ajudá-lo. Amém? Uma boa noite, que Deus abençoe. Fique bem, cuide-se, porque é necessário. Grande abraço. Amém.